Oiê! Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Sou a Nalvinha Libarino e o tutorial de hoje, gente, é essa bolsa aqui no estilo gringo que tá muito linda e super fácil de fazer. Ela é tão fácil que até você que está iniciando agora no crochê vai conseguir fazer ela tranquilamente. E também ela é bem econômica, vai pouquíssimo fio. Para esse tamanho de bolsa aqui, eu gastei menos de 500 gramas. Eu gastei exatamente 375 gramas nessa bolsinha. Ela não ficou muito grande, gente. Ela ficou uma bolsa pequena de mão pra gente fazer uma viagem rápida, tá? Ficar com o celular, a chave do carro, a chave de casa, um gloss e só. Uma bolsinha ali de vocês fazer um passeio rápido. Se vocês quiserem ela maior, aí vocês precisam adicionar mais correntinhas aqui no fundo e fazer mais carreira. Pode também aumentar a alça também, que a minha alça ficou aqui com 30 centímetros. Vocês podem fazer até com 45 centímetros, aquela bolsa estilo baguete. Dá para fazer ela maior, é só vocês fazer adaptação, certo? Só que a única coisa que eu ia falar para vocês é que vocês tivessem cuidado, porque o fio de malha, ele pesa, tá? Fio de malha pesa muito, então se vocês fazem ela muito grande, essa bolsa vai ficar muito pesada. Eu sou um pouco enjoada para bolsa, eu não gosto de bolsa muito pesada, então eu sempre tô policiando, tomando cuidado para que essa bolsa não fique com excesso de fio de malha. Mas vocês podem fazer do tamanho que vocês desejar. Eu vou mostrar aqui o tamanho da minha para vocês verem, ó. Eu fiz a minha com 12 correntinhas e ela ficou assim, ó, no fundo. Ela ficou com, ó, 20 centímetros aqui no fundo, tá bom? De altura, ela ficou, ó, 13 centímetros. E de largura, depois de pronto aqui, ó, ela ficou com 21 centímetros. Só que vocês precisam ter em mente que a parte de dentro acaba sendo um pouquinho menor do que a parte de fora. Mas cabe um celular. Eu já testei aqui, coube meu celular, a chave de casa tranquilamente, coube o meu protetor labial, coube o básico que eu preciso para ir ali numa viagem rápida, gente. Mas aí, como eu falei para vocês, se vocês quiserem uma bolsa maior, aí vocês precisam pôr mais fio de malha, colocar mais correntinhas, tomando cuidado por causa do peso da bolsa, certo? Gente, vou deixar o material todo que eu utilizei aqui. Eu também tenho essa ideia aqui, que quando vocês for mostrar para cliente, vocês podem mostrar que ela é uma bolsa que dá para usar só a bolsinha assim de mão, ou uma bolsa mesmo, usando aqui a correntinha, é só colocar aqui na lateral, ela fica uma graça, tá, gente? É só vir e vocês podem dar essa ideia para cliente, só que não esqueça de cobrar o material que vocês estão usando, tá? Porque não esqueça que o metal é um pouco salgadinho, então, quando vocês for precificar, precifique com todo o material que vocês utilizaram, certo? Dá essa opção para cliente de usar como bolsa de mão ou como bolsa de ombro. Fica uma graça também, tá, gente? Eu tenho várias dessa porque eu sou apaixonada por esse modelo de bolsa, tá? Ela é uma bolsa que vai com tudo, básica. Além de ser básica, ela é bem delicadinha, gente. Aonde eu vou com ela chama atenção. As pessoas falam, nossa, que bolsa linda, é feita de crochê. Eu falo, é feita de crochê. Tem gente que nem acredita que é bolsa de crochê. Como eu falando para vocês, gente, não esqueça de estar somando tudo quando vocês for dar o preço para cliente, tá? Dê a opção de usar como uma bolsa de mão ou como bolsa de ombro também, mas não esqueça de estar cobrando o valor investido, certo? O fio que eu usei nela, eu usei um fio 38 milímetros dessa cor azul. Parece azul aqui, mas pessoalmente essa cor é verde, tá, gente? É um verde água muito lindo, mas aqui parece azul. Acho que é por causa da claridade aqui. Então, eu usei 38 milímetros dessa cor mais escura, tá? E para essa cor mais clara, eu usei o fio da ficha de 25 milímetros, a cor amêndoa. A única coisa que eu ia falar para vocês é que na hora de vocês montar a bolsa, tenta manter com fio mais fino, tá? Tipo assim, se vocês usou esse de 38 milímetros aí de qualquer marca que vocês for usar, e coloca um da Fiche ou da Círculo, que ele é mais leve. Ele é um fio bem levinho e aí essa bolsa não vai pesar tanto. Eu sempre faço essa composição. Esse outro aqui não dá pra mim falar pra vocês de que marca é, porque eu tenho ele há muito tempo aqui em casa. Quando eu comecei a fazer bolsa, eu saía comprando
fio de malha com uma louca, comprava tudo que eu via pela frente. No começo eu cheguei a ter que comprar residual quando eu estava aprendendo a fazer bolsa. Eu faço crochê desde criancinha, desde os meus 6, 7 anos. Mas bolsa mesmo, eu estou fazendo tem uns 4 anos. Então assim, eu saía comprando tudo que eu via pela frente. E eu fiquei com muito fio que eu não usei aqui pela metade, novelo que eu usava pouquíssimas gramas e tudo aqui. Então eu tô reaproveitando esses fios. E aí eu acabei fazendo, tô com uns projetos aqui para iniciante para vocês que eu vou estar usando esses fios que tá aqui pela metade. Então esse foi um dos fios que eu utilizei, então não dá para mim falar para vocês exatamente a cor direitinho e nem a espessura, porque eu já tinha ele aqui em casa e não tinha embalagem, tem muito tempo que eu tenho ele aqui, então eu não sei exatamente, mas eu medi ele aqui, ele tem a mesma espessura de um de 38 milímetros, então eu posso dizer para vocês que esse é um 38 milímetros, certo? Não sei exatamente quanto eu gastei dessa cor mais escura, porque eu não pesei ele antes de fazer. Tá? Eu simplesmente fiz a bolsa, eu acabei me esquecendo de pesar o fio antes. Então, assim, depois de pronta, junto já com o fio de poliéster, ele deu 375 gramas, tá bom? Era isso que eu ia falar pra vocês, mas mesmo assim, vou deixar aqui na descrição do vídeo a espessura do fio que eu usei e a quantidade aproximadamente, tá bom? Não esqueça de olhar que vai estar lá qualquer dúvida. Se mesmo assim vocês ainda tiver dúvida, pode me chamar aqui, me deixar mensagem, que assim que eu tiver um tempinho eu vou olhar. E se vocês quiserem me chamar lá na minha outra rede vizinha, pode me chamar lá, que assim que eu tiver um tempinho, gente, eu respondo cada mensagem, tá bom? Então, bora ao tutorial dessa peça que está muito linda e super fácil de fazer. E aqui vou dar início à minha bolsa, fazendo o meu nozinho inicial. Vou inserir minha agulha aqui e vou fazer 12 correntinhas. Então, aqui vou iniciar a minha bolsa já fazendo as minhas correntinhas. Se você é iniciante e não sabe como fazer as correntinhas, eu faço assim, ó. Vocês vão procurar aí uma forma que seja confortável para segurar no fio aí para vocês. Geralmente eu seguro dessa forma que vocês estão vendo, ó. Venho aqui, ó, como se fosse, falo um cigarro, né? Eu não fumo, mas como se fosse aqui, ó, um cigarro entre os dedos, ó, e aqui eu prendo com esses 2 dedos aqui embaixo, que assim eu vou manuseando e vou controlando a tensão do ponto, certo? Mas você que é iniciante, procura aí o jeito que seja confortável para você, também a mão, né? Porque às vezes eu tô mostrando aqui com a mão direita, para quem trabalha com a mão direita, então eu vou posicionar o fio na mão esquerda. Mas se você trabalha com a mão esquerda, então tem que ser o contrário, né? Segurar a agulha com a mão esquerda e posicionar o fio na mão direita, certo? Então essa é a dica que eu tô dando aqui para você que tá iniciando agora. O jeito de fazer a correntinha é simples. Eu vou com a agulha aqui, ó, e vou lá no aonde tá aqui o fio no meu dedo e pesco, tá? Eu vou aqui, ó. Esse gancho, ele pode ser controlado, tá? Para pescar o fio, ele tem que ir desta forma, ó. Vai lá, pesca o fio. Na hora de trazer para frente, dá uma giradinha, porque esse gancho tem que estar virado para a crocheteira, senão não vai dar certo. Então, quando eu venho com o gancho, eu passo aqui, ó, dentro desse dozinho, e aqui, gente, eu vou ter a minha primeira correntinha, certo? Mais uma vez, para vocês verem, posiciono o fio aí da maneira correta, como vocês estão vendo. Vou lá aqui, ó, com a agulha vai desse formato, desse jeito mais ou menos, com aquele anzolzinho aqui, ó, pro outro lado, vai lá, ó, pesco o fio. Quando eu pescar o fio, eu já venho girando ela e trazendo para esse nozinho aqui, esse anzolzinho ficar pro lado da crocheteira. E aqui passo nessa correntinha e faço outra correntinha. Mais uma observação, evita pôr muita força, para que essas correntinhas não fiquem muito apertada, porque se ela ficar muito apertada, vai dificultar depois para trabalhar do outro lado dela, tá bom? Tenta manter a mesma tensão de ponto, ó. Vou lá, pesco, volto e deixo ela passar. Ela vai passar por aqui, ó, tranquilamente, sem esforço, ó. Ela tem que fluir, tá? Quando passar aqui pela correntinha, você tem que sentir que ela tá passando tranquilamente, sem estar forçando e nem apertado. E assim você vai conseguir fazer essas correntinhas
tudo do mesmo tamanho ou aproximadamente do mesmo tamanho, certo? Vou dar continuidade aqui, ó, vou lá de novo, pesco meu fio, trago e passo dentro da correntinha. E vou dar continuidade até eu concluir as minhas 12 correntinhas, tá bom? Vou adiantando aqui com as minhas correntinhas. Deixa eu contar, ver quantas eu já fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 correntinhas. Quando eu termino de fazer minhas correntinhas, eu gosto de dar uma puxada assim, porque ela dá uma alinhada e fica com um aspecto melhor. E aqui, pessoal, vou trabalhar nas minhas correntinhas, mas não vou pegar aqui na frente, tá? Eu gosto sempre de pegar aqui atrás, ó. Nesses nozinhos que se formam aqui, parecendo... Eu falo que parece uma coluna, olha pra vocês verem, ó. Os nozinhos, ó. Aí eu falo que parece uma coluna. Então, eu vou pegar nesses nozinhos aqui atrás que se forma, atrás das correntinhas, tá? Eu vou pular aqui a primeira correntinha de base, que é esse nozinho. Então, eu vou pular esse primeiro nozinho e vou aqui no segundo, tá? É aqui que eu vou começar a trabalhar. Vou inserir minha agulha do mesmo lado que eu falei pra vocês, ó. Eu vou inserir minha agulha. Quando vocês for pescar lá o fio, ele tem que vir assim, senão não dá certo, ó. Sempre fazendo esse giro, tá? Pesco o fio e o giro, tá? Porque aí ele vai dar certo na hora de passar, certo? Então, bora lá. Vou aqui no nozinho, vou inserir minha agulha, ó. Vou lá atrás, pesco meu fio, trago pra frente e vou ficar assim, ó, 1, 2 laçadas na agulha. Pesco meu fio novamente ali no meu dedo e passo tirando aqui, ó, de uma única vez. E aqui eu tenho o meu primeiro ponto dessa carreira, certo? Eu também vou utilizar essa alça aqui quando dá a volta para fazer o fechamento. Então, essa alça aqui com essa corrente vai equivaler 1 ponto, tá, gente? Então, eu tenho aqui 1 ponto e mais essa alça aqui que vai equivaler ao segundo ponto. Aqui vai ficar 4 pontos e vai ser 4 pontos aqui também, que vai ser o aumento que é a curvinha, certo? Então, aqui eu vou dar continuidade, lembrando vocês que como eu já tenho esses dois aqui, que é essa correntinha que eu vou usar como ponto, e mais esse ponto, eu já tenho 2 pontos desse lado adiantado. Quando eu dar a volta e chegar aqui, eu só vou precisar fazer 2 pontos, certo? Então, bora lá. Vou no próximo nozinho, vou inserir minha agulha, pesco lá atrás, trago pra frente e mais um ponto baixo. Aqui vocês tentam manter a mesma tensão de ponto, de fio, para que esses pontos fica tudo do mesmo tamanho. E também a técnica é o mesmo. Não aperta muito, porque senão vai formar buraco na bolsa quando vocês começar a subir o corpinho da bolsa, certo? Ó, mais uma vez, pesco o fio lá atrás, trago para frente e mais um ponto baixo. Sempre usando a mesma tensão de fio aqui de ponto. Tenha cuidado na hora de pegar, pega nos 2 fios, tá, gente? Sempre nos dois, pega nesse aqui da cor verde e nesse aqui. Esse aqui parece um azul, mas é um verde bebê, tá? Pega os 2 fios, tá? Pra não dar erro. Porque se vocês pegar um fio só, pode ficar com defeito, tá? Como a gente tá trabalhando com 2 fios, tem que pegar nos 2 fios, certo? Ó, mais uma vez. E assim, gente, vou dar continuidade até chegar ali no penúltimo ponto, tá? O último eu vou trabalhar um pouquinho diferente. Vou adiantar e já vem. Fiz todos os meus pontinhos aqui, gente, ó. Preenchi aqui todas as minhas correntinhas, restando somente uma corrente, só um nozinho desse. Aqui eu não vou mais pegar nesse nozinho aqui atrás não, tá, pessoal? Aqui eu vou fazer o cantinho da bolsa. Então, eu vou pegar aqui, ó, no meio da correntinha, certo? Então, eu venho aqui no meio dessa correntinha, aqui nessa última, tá? A última que sobrou, eu vou colocar 4 pontinhos aqui dentro, tá? Então, eu vou colocar um ponto, ó, 1, 2 pontos. E aqui, conforme vocês vão fazendo os pontos, já vai organizando para ele ir fazendo a curvinha, tá, gente? Tenta não colocar tudo do lado de cá, vai distribuindo esse ponto. Vou colocar o terceiro já vindo pro outro lado, aqui, ó.
já vindo pro outro lado, que assim eu vou distribuindo esses pontos e tenta não apertar para não formar buraco aqui, certo? E o último ponto colocarei já do lado de cá. E assim, ó, já formei aqui o cantinho, vou arrumar aqui a tensão do ponto aqui, e aqui já tem a minha quininha pronta, 4 pontinhos aqui dentro, tá? Que é aumento, tá, gente? Ó, e outra coisa, só vou fazer aumento mesmo nessa carreira, tá? Só nessa daqui que a gente vai fazer, as outras vai ser ponto sobre ponto, não terá aumento também. E essa base, ela é bem pequenininha mesmo. A gente vai fazer só essa carreira aqui com aumento pra ficar no fundo da bolsa. E aqui, gente, vou voltar trabalhando, ó. Pra cada ponto do lado de cá, eu faço outro do outro lado. Um ponto do lado de cá, outro do outro lado. Até chegar aqui, gente, ó, no último ponto, tá? Vou fazendo assim, vai ser para cada correntinha dessa, vou preenchendo do lado de cá essas correntinhas que eu fiz aqui, vai, sobrou essas duas alcinhas do outro lado, certo? Então, eu vou tá pegando nelas aqui, ó. Venho aqui, ó, e vou no meio da correntinha aqui, ó, um ponto baixo. Olha para vocês verem, fica um ponto de encontro ao outro, ó. Venho aqui, ó, bem aqui também no próximo. Aqui vocês prestam atenção para não pegar duas vezes no mesmo lugar, porque senão vai fazer aumento. E aqui a gente não tem aumento, tá, gente? É para cada ponto desse aqui, faz outro do lado de cá, certo? Porque se vocês colocar aumento aqui, pode dar, como é que fala? Vai deixar a bolsa com defeito, tá bom? E aqui, vou dar continuidade, fazendo a mesma coisa, até chegar aqui onde eu falei pra vocês, certo? Pra cada pontinho desse do lado de cá, vou fazendo um ponto baixo, tá? Pra cada pontinho, faço um ponto baixo, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Vou adiantar aqui, gente, e já volto. Fiz todos os meus pontos do lado de cá, ó, pra vocês verem, pra cada ponto aqui, eu fiz outro do outro lado. Ficou desta forma, cheguei aqui no último ponto, aonde vou fazer a minha outra quininha. Como eu falei pra vocês, que eu ia contar esse primeiro ponto e esse como um pontinho também, certo? Então, eu tenho esse que eu terminei aqui, já são 3 pontos aqui dentro. Como eu preciso de 4 pontos aqui dentro, igual do lado de cá, vou fazer mais um pontinho, tá? Venho aqui, ó, e faço mais um pontinho aqui. Feito o meu pontinho, gente, aqui eu vou fazer meu fechamento, tá? Vou fechar minha base bem aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou puxar o fio aqui, ó, com a agulha bem de leve, não puxa muito, ó. Um pedacinho razoável pra gente fazer o fechamento. E vou fazer o fechamento aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Lembra aqui da correntinha? Então, eu vou aqui, ó, nessa alcinha, tá, gente? Ó, aqui é a correntinha, aqui tá a alcinha. Então, eu vou aqui, ó, de trás pra frente, aqui nessa laçada aqui, ó. Igual vocês estão vendo, e vou levar aqui, ó, lá pra trás isso aqui, passando aqui na agulha, ó. Coloco na agulha e levo lá pra trás, certo? Levei lá pra trás, igual vocês estão vendo aí no vídeo, vou manter ela aqui, dar um jeito de segurar com jeitinho pra não perder. E aqui, gente, vou fazer o fechamento bem aqui, ó. Pegando, não é embaixo aqui não, gente, aqui no meio da alcinha mesmo. Então, aqui vocês vão separar aqui, ó. 2 alcinhas pro fundo e 2 alcinhas pra lá. Porque quando eu levo o fio, ó, pra vocês verem, é 2 fios, né? Quando eu levo pra lá, ele dobra e vai ficar 4 fios. Vai ficar aqui, ó. Dobrado, ele vai virar 4, tá, gente? Aí vai virar 4. Deixa eu arrumar aqui que eu perdi o fio. Ó, quando a gente leva lá pra trás, ele vira 4, ó. Então, vocês veem no meio, tá? Fica 2 alças pro fundo e 2 aqui pra lateral. Vou colocar aqui as laçadinhas de volta na agulha e aqui, gente, vou regular o tamanho, tá? Porque ele precisa ficar do tamanho de uma correntinha, tá? Então, eu vou regular aqui de um jeito que ele fique do tamanho de uma correntinha aqui, certo? E vou fazer o fechamento, tá, gente? Venho aqui, ó, e fecho aqui, ó. Igual vocês estão vendo aí. Fiz aqui, ó, passei aqui no meio, vou fazer uma correntinha.
E aqui eu já fechei e já tenho meu primeiro ponto aqui dessa virada. Por que que eu pego no meio da alça? Porque eu vou fazer o ponto de divisão do fundo para lateral. Então, o que que eu vou fazer? Vou aqui, nesse próximo ponto, estão vendo esse ponto? Então, eu vou pegar aqui, ó, nessa alcinha de trás. Vocês estão vendo que aqui a correntinha, ela forma duas alcinhas, certo? Quando faz o ponto, ó, duas alcinhas. Eu vou pegar na de trás e venho aqui mais atrás e pego nessa alcinha também, porque eu quero que essa minha base fique bem reforçada e não fure buraco aqui, tá bom? Pesco o fio, trago pra frente e vou fazer um ponto baixo. Mas antes eu vou regular aqui, que ficou muito grande essa laçada, pra não ficar esburacado depois a peça. E aqui, ó, faço um ponto baixo, tá? Vou no próximo e faço a mesma coisa, tá, gente? Aqui é o ponto, eu vou na alcinha aqui, ó, nessa alcinha. Aqui mais atrás também, ó. Pesco o fio lá atrás, trago pra frente e mais um ponto baixo aqui. E aqui a gente já vai, ó, trabalhando para construir aqui a lateral da bolsa. Vamos separar o fundo da lateral, desta forma que a gente tá fazendo aqui, pegando só nessas alcinhas, porque que automaticamente já vai separar, ó. No próximo ponto, pegando só na alcinha de trás, vou nessa alça de mais atrás aqui ainda e passo outro ponto baixo. E é assim, gente, vou dar continuidade dessa forma que vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Fazendo aqui, ó, um ponto baixo. Vou contornar toda a lateral dessa bolsa, eu vou contornar ela todinha, vou dar a volta aqui todinha até chegar aqui. Quando eu chegar ali, gente, eu volto para fazer o fechamento com vocês. Aqui você já pode ir modelando para ela já ir formando aqui o quadradinho, certo? Vou adiantar aqui, gente, e já volto. E aqui já contornei toda a minha peça, pessoal. Fiz aqui, ó, vim fazendo os pontos, circulei até chegar aqui do outro lado, certo? Aqui eu vou fazer o fechamento junto com vocês, tá? Ó, vou alongar o fio um pouco aqui de leve, tá? Ele precisa ser um pouquinho alongado. E aqui vou fazer o fechamento. Vocês estão vendo aqui essa correntinha do primeiro ponto que eu fiz? Então, eu vou fazer meu fechamento aqui, ó, nessa alcinha, tá? Eu venho com a agulha de trás pra frente, igual vocês estão vendo aí no vídeo, certo? Vou pegar essa alcinha aqui, ó, vou colocar de volta aqui na agulha e vou levar ela lá pra trás, tá? Desta forma, assim, ó. Levo ela lá pra trás, aqui é fácil o fechamento, tá, gente? Aqui eu não vou mais pegar ali dividindo igual no fundo, não. Eu vou aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse é o último ponto que eu encerrei, certo? Esse é o meu primeiro ponto aqui dessa carreira, tá? Então, eu vou fazer meu fechamento entre esse e esse ponto, bem aqui no meio. Quando eu levar essa alcinha lá pra trás, eu vou inserir minha agulha embaixo dela pra fazer o fechamento. Vou mostrar pra vocês, venho aqui de trás pra frente. Coloco a laçada lá na agulha, levo lá pra trás. Pessoal, aqui eu não aperto muito, por quê? Pra não formar buraco aqui, ó, neste ponto. Se vocês puxar muito aqui, vai formar buraco, tá? Ó, deixa esse fiozinho lá atrás, mantenha ele lá atrás. Se vocês tiver dificuldade de manter aqui com a mão, pode vir aqui com a agulha de crochê, ó, uma outra agulha. E deixa aqui, ó, só pra não perder, tá? Ó. E aqui eu vou mostrar pra vocês aonde eu vou fazer o fechamento. Então, lembra que eu falei que eu vou entre esse e esse ponto aqui no meio? Então, eu vou aqui, ó, por baixo da laçada. A agulha vai sair aqui, do lado de cá, certo? Vou colocar essa alcinha aqui, ó, que eu levei, ó, que vocês estão vendo, de volta aqui na agulha, tá? Desse jeito, certo? Colocando ela aqui na agulha, vai ficar assim, gente, ó, parecendo uma correntinha. Eu vou simular uma correntinha aqui, tá bom? Ó, desta forma. Aqui vou pegar o meu fio de volta, tá? Vou pescar ele, aqui como vocês estão vendo, trago aqui pra frente e vou fazer aqui, ó, uma correntinha, que será o meu primeiro ponto já aqui dessa carreira. Gente, aqui eu vou fazer meu fechamento.
que vocês ajustam, porque como eu tô trabalhando com 2 fios, com fio duplo, é meio grosso a base aqui, a peça. Então, vocês vão ajustar aqui pra ficar bonitinho aqui esses pontos, tá, gente? Vai modelando aqui pra ela já ir ficando bonitinha aqui, certo? E aqui, gente, é só dar uma modeladinha, uma ajeitadinha, porque essa primeira carreira, ela tende a ficar meio tronchinha mesmo, tá? Mas conforme vocês vão fazer a segunda, a terceira carreira, ela vai ficando bonitinha, certinho, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, do lado de onde desse ponto que eu fiz a correntinha, bem aqui, gente, ó, entre esse e esse ponto aqui, ó, vou inserir minha agulha, vou lá atrás, pesco o fio, trago pra frente e aqui faço um ponto baixo. Gente, um truquezinho aqui pra vocês é não apertar os pontos, tá? Porque como esse fio é grosso, se vocês apertar os pontos, vai formar buraco na bolsa, tá bom? Vou no próximo ponto, ó. Entre um ponto e o outro aqui, ó, bem no meio. Vou no próximo ponto, pesco o fio, trago pra frente e faço aqui, ó, outro ponto baixo, gente, ó, mais um pra vocês verem. Vou no próximo, outro ponto baixo. E aqui vocês vão fazendo esses pontinhos bem suave, como eu falei pra vocês. Não aperta muito não, gente. Porque se apertar, vai ficar esburacada essa bolsa. Vai ficar com os buracos enormes, tá? Eu vejo muita crocheteira fazendo esse tipo de peça e fica cheia de buraco. Por quê? O fio é grosso, duplo, 2 fios juntos. E aí aperta muito, o que que acontece? Vai forçando e vai criando buraco aqui, ó. Entre um ponto e outro, vai criando aqueles buracos enormes na peça, aí não fica muito bonito, tá, gente? Então, vocês vai controlando aí a tensão de ponto de vocês, ó, quando puxar, ó, deixa o fio correr solto, ó, vai lá, pesca, ó, puxa, não põe força, deixa ele vir suavemente, tá? E assim vocês dão continuidade até circular toda essa peça. Quando chegar aqui, eu volto pra fazer o fechamento com vocês. Já volto, tá, gente? Olha, pessoal, já cheguei aqui, ó, ela já começa a acertar, como eu falei pra vocês, ela já vai melhorando aqui a estrutura. Já não vai mais ficando torta igual no início, tá? Ela já vai acertando. Ó, aqui eu vou fazer o fechamento igual o que eu fiz anteriormente, tá? Vou puxar aqui a minha alcinha, ó, de leve, igual você está vendo aí no vídeo. E vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui o primeiro ponto que eu fiz, essa correntinha aqui deitada? Vou vir aqui nessa alcinha aqui, ó, de trás pra frente. Vou colocar aqui essa laçada de volta na agulha, levo lá pra trás, como eu falei pra vocês, se tiver dificuldade de manter essa laçada lá atrás, coloca uma agulha pra segurar, pra manter a alça lá atrás. Se não, pode fazer do jeito que eu tô fazendo aqui mesmo, certo? Ó, vou aqui, ó, entre esse e esse ponto aqui, onde eu levei a laçada, aqui, ó, bem no meio dele, ó, gente, ó. Vou inserir minha agulha bem no meio. Vou colocar aqui a alcinha de volta na agulha. Aqui vocês regulam para ficar do tamanho de uma corrente. Mas não aperta muito, tá, gente? Porque senão vai formar buraco, tá? Aperta um pouco para ficar parecida com a corrente, mas sem apertar demais, certo? E aqui vou fazer o fechamento. Fazer uma correntinha, que aqui, essa correntinha aqui, gente, já será meu primeiro ponto aqui dessa carreira, certo? Vou vir aqui, ó, do ladinho, vou fazer um ponto baixo, pegando com jeitinho, não fazendo força, pra não furar buraco, gente, como eu falei pra vocês. O segredo dessa peça é na hora de puxar o fio, ó, puxar com jeitinho pra não fazer buraco aqui, ó, tá? E aqui eu vou dar continuidade. Para cada pontinho desse aqui, vou fazendo um ponto baixo, até chegar lá no final aqui, gente, dessa base. Eu vou subir aproximadamente 7 carreiras, tá? Eu já tenho aqui, ó, 1, 2... Essa eu não conto que eu acabei de começar. Então, eu já tenho aqui, ó, 2 carreiras prontas. Vou fazer, gente, mais 5 carreiras, porque eu vou precisar aqui, ó, de 7 carreiras para totalizar o tamanho que eu preciso. Então, eu vou dar continuidade aqui. Vou fazer a minha 7 carreiras com essas 2 que já tem pronta. Eu vou fazer só mais 5. Quando eu concluir a minha 7 carreiras, eu volto aqui para fazer as alças com vocês, tá bom? Vou deixar vocês fazendo sozinho agora. Não é
difícil, é fácil, é ponto sobre ponto, não tem aumento. Aqui o aumento foi só aqui no fundo. Então, assim, é uma base de ponto sobre ponto até o final, tá bom? Já volto, tá, pessoal? E aqui, pessoal, subi as minhas 7 carreiras de ponto baixo. Vou conferir aqui junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá? Aqui eu vou fazer meu fechamento. Vou alongar o fio aqui um pouco e vou vir aqui, gente, no mesmo lugar que eu fiz as outras, tá? Bem aqui, ó, nesse primeiro ponto, tá? Venho aqui nessa correntinha do lado, como vocês estão vendo, e vou levar essa laçada lá pra trás. Levando essa laçada lá pra trás, aqui, gente, eu vou fazer um pouquinho diferente. Aqui eu vou alongar bem aqui. Vocês vão procurar o lado que estica aqui, ó, tá laçado, ó. Vocês, poxa, aqui ele vai, ó. Vocês vão puxando que ela vai. Eu vou esticar bem, porque aqui, gente, eu vou fazer aqui um fechamento um pouquinho diferente, tá? Ó, puxei bem a laçada. Depois que eu levei lá pra trás, tá, gente? Depois que leva lá pra trás, eu puxo bem aqui, ó, porque eu vou passar a bolsa dentro dessa laçada, porque eu vou fazer um fechamento aqui bem legal. Se vocês não quiserem passar bolsa, passa o novelo, tá? E aqui eu vou travar aqui, ó, vou fechar, ó, vocês vão puxar de volta e vai fazendo um fechamento que vai ficando bem bonitinho. É só vocês puxar o fio, tá, gente? Vai puxando aqui, ó, que ele vai ficando, ele vai fechando, ó. Puxa, ele fecha, puxa, ele fecha. Aqui é só ajustar pra ele ficando bonitinho, ó. Vai puxando até ele fechar. Aqui eu vou ajustar até essas laçadas ficar do tamanho de uma correntinha, tá, gente? Do tamanho de uma correntinha, mais ou menos. Ó. E aqui eu fechei, porque eu não quero fazer recorte aqui, gente. Ó, fechei aqui, ele ficou do tamanho de uma corrente. Eu vou ajustar que ainda tá grande. Eu não quero fazer recorte aqui, eu quero já dar continuidade na minha peça. Então, aqui eu fiz esse fechamento, porque eu já vou continuar trabalhando aqui na lateral sem fazer recorte aqui no fio, tá bom? Vou marcar aqui para vocês verem onde eu vou fazer as alças e já volto. Marquei aqui já com marcadores, aonde eu vou colocar aqui as alças da bolsa. Aqui, gente, eu vou colocar aqui na lateral, tá? Bem aqui nessa lateral, ó. Ficou 1, 2, 3, 4 pontos. Vocês centraliza e deixa a mesma distância de ponto aqui, deixa do lado de cá, pra peça não ficar torta, tá, gente? Deixei 4 pontos pra cada lado. Aqui também, ó, 1, 2, 3 pontinhos aqui deste lado, tá bom? Aqui eu vou ensinar vocês como trabalhar sem precisar cortar o fio. Aqui eu vou usar esse próprio fio aqui que eu fiz o fechamento. Vou subir aqui o suporte só mais um pouquinho, para ficar mais fácil aqui para vocês identificar. Pronto, ó, vou vir com o fio, ó, e vou esticar ele, que eu vou começar a trabalhar aqui, ó, bem aonde tá esse marcador, tá? Vou tirar o marcador aqui, ó, mas antes vou colocar a agulha para não perder. Vou tirar o marcador. E aqui é onde eu coloquei a minha agulha, ó. 1, 2, 3, 4 pontos, vou começar a fazer ponto baixo aqui, tá bom? Ó, vou lá, pesca aquele fio, aqui, ó. Daqui, depois vocês escondem esse ladinho, não tem problema, tá? E aqui vou fazer assim, ó, uma correntinha. Feita a correntinha, vou no próximo intervalo aqui, ó, e vou fazer outro ponto baixo aqui, ó. Bem aqui entre um ponto e o outro, tá? Faço outro ponto baixo. Aqui, ó, na próxima correntinha livre, outro ponto baixo. E vou fazer meu último ponto baixo aqui aonde eu deixei o marcador, tá? Vou entre um ponto e o outro e faço aqui, ó, um ponto baixo. E fiquei assim, ó, com 1, 2, 3, 4 ponto baixo. Vou remover aqui o marcador. E vou fazer uma correntinha, tá? Igual vocês estão vendo aí no vídeo. Vou girar e vou voltar trabalhando aqui, ó, nesses espacinhos aqui, ó, entre o ponto e o outro, tá? Vou aqui no próximo espaço livre e faço aqui, ó, um ponto baixo. Vou no próximo ponto livre e vou fazer outro ponto baixo. E vou finalizar aqui com outro ponto baixo. Faço uma correntinha.
Giro aqui e vou voltar trabalhando do lado de cá, gente, ó, fazendo ponto baixo também, aqui, ó. Vou no próximo e faço outro ponto baixo. Do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo, certo? E assim, gente, eu vou dar continuidade, fazendo ponto de ida e volta, tá? Até eu concluir essa alça, tá? Vou subir aqui, eu não sei exatamente quantos pontos eu vou subir, tá? Eu vou fazendo aqui, eu quero ela com 30 centímetros. Quando essa alça atingir os meus 30 centímetros de comprimento, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Que eu poderia falar para vocês, ah, gente, faz com X de carreira, mas às vezes o ponto de vocês pode ser um pouco maior do que o meu, ou um pouco menor, mais apertado ou mais soltinho. Às vezes vocês estão usando um fio também mais fino do que o meu, e isso pode influenciar no resultado final. Então, eu vou dar as medidas, que com as medidas não tem erro, tá? Então, eu vou fazer 30 centímetros aqui, quando eu concluir, eu volto pra fechar o outro lado junto com vocês. Já volto, tá, gente? Fiz aqui, gente, vou medir junto com vocês, pra vocês verem o tamanho que tem. Como eu falei pra vocês, tem que ser com... Não é que tem que ser, tá, gente? Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, mas a minha eu prefiro com 30 centímetros, ó. Vou medir daqui até aqui, ó. 30 centímetros, contando daqui até aqui do primeiro ponto que eu comecei, certo? Então, esse é o tamanho perfeito pra mim. Se vocês quiserem maior, pode fazer maior, não tem problema, tá bom? Às vezes eu gosto da minha alça menor, mas você prefere a tua alça maior, então vai depender muito da crocheteira, certo? Eu vou cortar aqui o fio e vou costurar agora com a agulha de tapeceiro. Cortei aqui, gente, vou tirar esse fio aqui, ó, todo pra fora, ó. Vocês vão puxar aqui, eu vou puxar ele todinho pra fora. E vou colocar aqui essas duas pontinhas aqui na agulha de tapeceiro, porque eu prefiro costurar. Dá pra fazer na agulha de crochê se quiser, mas não fica tão bonito. Na agulha fica melhor, tá, gente? Fica um acabamento mais limpinho. Dá um pouquinho de trabalho aqui, porque o fio é um pouco grosso. Vou pôr o outro. Vocês não cortam muito pequeno, não, senão não vai dar pra costurar e fazer o arremate final, tá bom? Deixa um pedacinho razoável aí, que dê pra passar aqui pelo fundo da agulha. E ainda sobra aqui, ó. Não cortei muito pequeno, não. Cortei um pouquinho generoso. Não tem problema, é melhor sobrar do que eu não conseguir costurar. E aqui, gente, vou vir aqui onde já deixei o marcador aqui centralizado, tá? Ó, vou dar pontinho, gente. Eu venho aqui, ó, vou na onde deixei esse marcador aqui. Já vou tirar ele. Vou passar a agulha pra trás, ó. Igual vocês estão vendo aí no vídeo. E volto aqui, ó, dentro desse ponto, tá? Assim, ó, costurando, tá? Assim. Agora, vou voltar aqui, ó, no próximo ponto. Não sei se vocês estão conseguindo, ó, vou no próximo ponto. E volto aqui, ó, no ponto de cima, tá? Vou costurando de cima pra baixo aqui, ó. Vocês vão costurando bem bonitinho, bem caprichado, pra não aparecer aqui a costura, tá bom? Vou no próximo ponto e dou um pontinho. Volto aqui na alça, ó. Vou aqui nos intervalos do ponto, às vezes dá um pouquinho de trabalho pra achar, achei, e vou costurando, tá, gente? Ó, bem bonitinho. E venho aqui, ó, aonde tá o marcador, tá? Aqui no último ponto. Já vou tirar o marcador também aqui, ó. Pessoal, eu gosto muito de marcadores, tá? É muito importante. Se vocês não tiver também marcador, não tem problema. Vocês podem marcar com um fio de outra cor, certo? Aí eu venho aqui de novo, no mesmo ponto aqui do marcador, e dou mais outro ponto. E aqui vou levar lá pra trás, gente. E vou fazer o arremate aqui, tá bom? Ó. Aqui é levar lá pra trás, ó. E vou fazer o arremate aqui, vou dar meus pontinhos e esconder aqui esconder aqui esses pontinhos aqui, tá bom? Esse fio. Deixa eu vir aqui, eu vou pegar bem aqui. Eu acho que ele vai ficar melhor se eu pegar aqui no meio do ponto.
Pessoal, aqui é só esconder esse fiozinho aqui por dentro, ó. Vocês veem aqui por dentro aqui da peça, aqui, gente, e vai levar esse fiozinho lá pra trás, aqui, ó. Aqui é esconder ele bem escondido, fazer o arremate aqui de uma forma que não apareça, ó. Vocês vão passando aqui por alguns fios e vai escondendo, tá, gente? Esconde bem, porque o segredo aqui é o capricho, tá? Vocês vão esconder de uma forma que não apareça o arremate da costura. Desce bem aqui com os pontinhos aqui pra dentro. Eu sei que vocês não estão conseguindo ver, né? Vai ser difícil mostrar pra vocês aqui. Mas aqui assim, gente, eu vou levando lá pra baixo aqui, ó. Vou esconder por vários pontos. Vou cortar e vou colar aqui, tá, gente? Vou dar uns nozinhos aqui. Fazer um acabamento bem limpinho, de uma forma que não apareça, tá? Depois de eu esconder por vários pontos, eu vou ver se eu puxo aqui um pouquinho pra cima, pra mim fazer o arremate de uma forma que vocês vejam. Pra mim ver se eu consigo fazer o arremate aqui junto com vocês. Vou puxar aqui pra cima pra ficar mais fácil pra mim mostrar pra vocês. Vou tirar aqui da agulha. Ixi. Não consegui tirar aqui, enganchou. Aqui, gente, vou pegar, ó. Vou vir aqui, ó. E vou pingar um pinguinho de cola pra mim cortar, tá? Eu sempre gosto de dar um pinguinho de cola. Vocês tomam cuidado pra não sujar a peça. Ó, vem aqui bem embaixo aqui do ponto, ó. Com jeitinho, e pinga um pinguinho de cola. Aperto aqui por alguns segundos, até a cola aderir ao tecido. E assim que passar aí 1 minutinho, 2 minutinhos, aí é só cortar esse fiozinho aqui, gente, ó. Esperei alguns segundinhos aqui, gente, e vou cortar, tá? Aqui vocês cortam bem rente, cuidado pra não cortar a peça, tá? Não cortar a bolsa, tá, gente? Corta com jeitinho. E aqui é só vir com a pontinha da agulha, ó, e esconder lá dentro o fio, gente. Fazer um arremate bem limpinho, aonde não apareça, tá? E aqui, gente, já costurei, ó, fiz a minha costura deste lado. Não dá pra... Foi desse lado que eu fiz a costura, tá, gente? Aqui é só se eu mostrar pra vocês, olhando rápido assim, não dá pra ver onde foi feita a costura. Aqui eu vou centralizar para colocar o botão imantado, tá? O fechinho imantado, que é esse aqui, ó. Pessoal, eu costumo deixar aqui, ó. Esse lado que eu chamo de macho, fêmea, para trás, tá? Onde tem o encaixe, eu costumo chamar de fêmea. E esse aqui, onde tem esse pininho para encaixar, eu chamo de macho, tá? Então, eu vou colocar o macho para frente e a fêmea do lado de trás, tá? Eu vou ver aqui aonde eu quero deixar pra trás e aonde eu quero deixar pra frente. Eu vou ver o lado aqui que eu achar que tiver mais bonito, que eu achar que tá com acabamento melhor, e vou deixar pra frente, tá? Mas assim, eu vou deixar aqui o lado que eu comecei aqui, ó, e finalizei aqui pra trás, tá bom? E vou colocar esse pra frente aqui. Vou aqui posicionar, aqui vocês contam, tá? Centraliza, vou centralizar aqui onde eu vou colocar o botão imantado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou centralizar aqui, ó. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vou colocar... Então, vocês deixam, ó, 4 pontos para um lado, se for fazer a bolsa do tamanho da minha, certo? 4 para o outro. E coloca o botão imantado aqui do lado de dentro, ó. Centraliza aqui, ó. Do lado de dentro. Eu vou marcar aqui com o marcador, vou contar 1, 2, 3, 4, coloco o marcador. E do outro lado a mesma coisa. Assim não tem confusão, tá, gente? Assim a gente não erra, vai ficar certinho. Do outro lado a mesma coisa, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e coloco o marcador. Um, dois, três, 4 e coloco o marcador também. E já centralizei aonde eu quero colocar o meu botão aqui, ó, peixe imantado aqui nesses 2 pontos, mas do lado de dentro, tá? Então, já vou aqui colocar.
Vou colocar ele aqui, ó, centralizar. Vou colocar uma linha aqui na agulha antes. Então, eu vou vir já colocar meu fecho imantado aqui, gente. Não dá pra ver direito, porque assim a peça é pequenininha. Então, eu vou vir aqui, ó. Vocês podem ver que o marcador tá aqui do outro lado, aqui, ó, pra vocês verem, ó. Aqui tá o marcador. Então, vocês vêm aqui, ó, centraliza certinho aqui dentro, tá, gente? Bem bonitinho pra colocar, ó, o fecho imantado, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, ó, do lado de dentro do fio, como vocês estão vendo, aí dou um pontinho aqui, ó, com a agulha. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Então, eu vou dando um pontinho aqui e nessa orelhinha que se forma aqui no fecho imantado, tá, gente? Eu vou dando uns pontinhos, ó, costuro na minha peça. Pá, o fio tá querendo sair. Ó, dou um pontinho aqui na minha peça. Dou um pontinho aqui na peça. E o outro pontinho aqui. E aqui eu vou dando os pontinhos, gente, ó. Vou prendendo esse fecho aqui na minha bolsa, tá? Um pontinho na bolsa. E vou passando aqui, ó. Dentro dessa orelhinha aqui do fecho imantado, tá? Aqui, ó, passo na bolsa e na orelhinha, ó, gente, ó. Não sei se vocês conseguem identificar, ó, um pontinho na bolsa. E vou saindo aqui, ó, nesse buraquinho que tá aqui, ó. E vou dar de 5 a 6 pontos em cada orelhinha dessa. São 4 orelhinhas, certo? Vou costurar aqui, 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 dar uns pontos nessa. E vou adiantar aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu acho que você já entendeu. Eu vou dando esses pontinhos aqui. Eu vou costurando esse fechinho aqui na bolsa, tá? É um pouquinho enjoado, como eu falei pra vocês, tá? Mas com jeitinho vocês vão conseguir costurar, certo? Vou adiantar aqui e já volto. Vou dar um pontinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro ali. Já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. E aqui, gente, já coloquei meu fecho imantado aqui, costurei dos dois lados. E agora vou colocar a etiqueta aqui, certo? Para colocar a etiqueta, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão centralizar e vai dividir os pontos de uma maneira que fica iguais, tá? Se vocês não tiver etiqueta ou não quiser colocar, não tem necessidade, tá, gente? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 pontos. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? Vou separar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou fixar aqui, ó. No quinto e no sexto ponto aqui no meio, tá, gente? É só vocês centralizar aí a de vocês que dá certinho. Vou colocar aqui, ó, a minha etiqueta aqui bem no centro. Vou fechar aqui e já volto, tá, gente? Pra mim mostrar pra vocês como que ficou. Finalizei aqui a minha peça, gente. Se vocês quiserem colocar também aqui uma corrente pra dar um charme especial, também dá, tá, gente? Deixa eu... Fica linda com a corrente, tá, gente? Se vocês quiserem, ó, dá pra colocar também. É só vocês virem aqui, ó, e colocar aqui na lateral, tá? E pode dar essa opção para cliente quando vocês vender a bolsa, tá? Mostrar ela com a corrente, sem a corrente, porque aí a cliente sabe que pode usar ela de duas formas, com a corrente ou sem a corrente. Isso vai... Como eu falo, agregar valor à peça de vocês. Se vocês quiserem forrar a peça de vocês também, vocês forram. A minha aqui eu não vou forrar, vou deixar assim. Mas se vocês quiserem forrar também, pode, tá, gente? Pode forrar, tá bom? Então, vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Foi feito com muito amor e carinho, pensando em cada um de vocês. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.